SDI, Serial Digital Interface. O cabo SDI ele foi feito no fim dos anos 80 para que os vídeos tivessem um sinal um pouco mais limpo e com a vantagem de poder incorporar algumas coisas, como áudio, timecode, maior qualidade, tudo em um só cabo. Depois veio o HD SDI, que significa High Definition Serial Digital Interface. Existe uma quantidade de bits que passam por esses cabos, e esse é um valor em bitrate. Isso define qual o formato de vídeo esse sinal vai aguentar. Então, o HD SDI ele tem um valor de 1.4 GB por segundo passando por ele, e ele aguenta uma resolução de 720p ou 1080i. Depois de um tempo, teve a necessidade que o cabo passasse a ser 1080p. Qual a diferença de 1080i para 1080p? Apesar de ser a mesma resolução, a imagem ela se apresenta de forma diferente, então ela é desenhada na tela do monitor ou televisão de uma forma diferente. P seria de progressivo, então a imagem vai se apresentar de uma forma progressiva. Isso significa que todas as 1080 linhas dos pixels que compõem a imagem, elas são exibidas simultaneamente. Então a imagem ficaria mais suave do que 1080i, que vem de entrelaçado. Ali, a tela é dividida em duas partes. Então tem 540 linhas de pixels e elas vão ser atualizadas de uma forma alternada. Então primeiro vai ter as pares, depois vão ter as ímpares. Juntando, isso cria um quadro completo das 1080 linhas com uma taxa de quadros de 30 Hz. É difícil você notar essa diferença, né? A gente tinha essa forma entrelaçada nas TVs de tubo. E hoje em dia, quase tudo mudou para progressiva, né? Então, em 2000, já se precisava que os cabos conseguissem suportar 1080p em 50, 60 frames por segundo. Para isso, no começo, eles usavam dois sinais de HD SDI que eu tinha falado ali. Então, um tinha metade da informação e outro a outra metade. Então, para conseguir passar 1080p naquela época, você precisava de dois cabos. Isso com certeza foi resolvido pouco tempo depois, porque deveria ser uma grande inconveniência ter dois cabos, né? Aí surgiu o 3G SDI. Eu sei que é meio confuso entender essas coisas, mas pensa nos cabos como um sistema de encanamento, e a água seria o sinal que passa por esse encanamento. Você precisa de um encanamento maior para passar mais água, para o sinal ser mais forte, para suportar uma qualidade de vídeo maior. Então, o cabo 3G SDI, ele quer dizer que passa 3 GB por segundo pelo cabo. Ele tem uma capacidade maior que o HD SDI. Ele aguenta 1080p em 60 Hz. E aí, claro, com o surgimento do 4K, né, precisou de um cabo que aguentasse essa resolução. Então, daí veio o cabo 6G SDI, que passa 6 GB por segundo, e o 12G SDI, que passa 12 GB por segundo de sinal no cabo. E agora a gente tem o 24G, que aguenta 8K em 120 fps. Uma grande vantagem do cabo SDI sobre o HDMI para nós assistentes de câmera, uma das grandes vantagens, é que ele tem um conector chamado BNC. Então, existe uma travinha nesse conector que você encaixa e gira e fica muito mais seguro que o HDMI, que não tem essa trava. O SDI tem um pininho de conexão. O HDMI ele vai ter 19. Então, o HDMI ele é danificado com uma frequência muito maior que o SDI, que inclusive é muito mais fácil de arrumar se der algum problema, né? Senão o HDMI você joga fora. Eles têm uma grande diferença também em questão de comprimento. Dependendo do HDMI que você tiver, mais de 15 metros não é confiável. Então, 15 metros já está meio ruim, assim, dependendo. Óbvio que você pode pegar um cabo HDMI muito melhor, mas é difícil. O SDI, ele pode ter 90 metros sem amplificador de sinal. Claro que vai depender de cada cabo, né? Mas o cabo SDI ele pode ser muito mais comprido. O que é amplificador de sinal? Bom, existem algumas emendas de cabo, caso ele seja muito curto para o comprimento que você precisa, né? Por exemplo, isso aqui é uma emenda de SDI. Então, eu
conecto uma ponta aqui e a outra ponta de outro cabo, obviamente, você conecta aqui. E isso aqui é uma emenda. Mas essas emendas não são muito confiáveis, o cabo pode perder a qualidade do sinal. Então, para que isso não aconteça, existe um distribuidor de sinal. Ele é um aparelhinho que tem mais saídas da SDI, então você pode conectar até 8 cabos, dependendo do distribuidor que você tiver, e ele amplifica a potência de sinal. Então você não vai perder nada de sinal. HDMI, High Definition Multimedia Interface. Nós temos alguns tipos diferentes de conectores de HDMI e acredito que você já conheça alguns deles. A gente tem o tipo A, que é o HDMI padrão, que é o mais comum de se achar, que é esse aqui mesmo. Você provavelmente tem na tua televisão lá, conectada no videogame ou no Blu-ray, que inclusive já nasceu morto, né? Tem o tipo B, que surgiu no começo dos anos 2000. A diferença é que ele tinha mais pinos do que o A, para aguentar a maior resolução, mas ele acabou nem sendo usado comercialmente. E a gente tem o tipo C, que é o Mini HDMI, e, que é esse aqui, né? Esse aqui é o Mini HDMI. E o tipo D, que é o Micro HDMI. Então, isso aqui que eu tenho na mão são adaptadores, né? Então, digamos que tua câmera ela tem uma entrada micro e você tem um cabo de tipo A, né? Tipo normal. Então, você pode pegar esse adaptador aqui, que é micro, para entrada de HDMI normal, e aí você encaixa o seu cabo nele. Você precisa ser muito desapegado nisso aqui, porque eles são meio descartáveis. Eles quebram ou param de funcionar com uma facilidade gigantesca. E também é muito ruim, porque você tá lá mexendo no monitor, mexendo na câmera, você encosta no cabo, ele já perde sinal, daí você tem que esperar voltar, enche o saco mesmo, dá vontade de arrancar os cabelos e fazer um cabo novo, porque já mostrei aqui o meu ódio a esse tipo de coisa, mas tudo bem. A gente também tem, além dessas emendas, a gente tem esses cotovelos aqui, que daí não força o cabo, caso você precise que ele vá para outra direção. SDI também tem, então caso a câmera tenha alguma coisa aqui atrapalhando para você colocar o cabo dessa forma, você pode colocar para outra direção. Bom, assim como o SDI, o HDMI também foi evoluindo ao longo do tempo de acordo com a necessidade de resolução, né, não praticidade. Então ele precisa suportar uma resolução maior. A gente tem o HDMI 2.1 que suporta uma resolução de até 10K com 48 GB por segundo passando pelo cabo a 120 fps. Quando você precisa usar cabos compridos, tenha sempre cuidado para não virar uma armadilha para a pessoa que for passar para eles. Eles precisam estar bem coladinhos no chão para não formar aquele varal, né? Daí alguém pode tropeçar e não só a pessoa se machuca, mas o monitor pode ir direto para o chão. Você também tem que cuidar pro cabo não virar um macarrão, que as pessoas chamam no set, né? Um bolo de cabos, tudo enrolado de forma errada. Eles precisam se desenrolar de uma forma bem fácil. Uma segurança que você precisa ter é passar esse cabo envolvendo as borboletas do tripé. E aí, se o cabo for puxado, se alguém tropeçar, alguma coisa acontecer, não vai ser o conector que vai forçar, não vai fazer isso aqui, porque ele vai estar preso nas borboletas do tripé. Então, esse é um dos cuidados que você pode ter. Para enrolar cabo, eu tenho uma prolonga aqui. Bom, os cabos eles têm uma memória, né? Às vezes você desenrola um cabo que está meio duro, ele fica naquele espiral. Então, uma coisa que você pode fazer é colocar esse cabo no sol esticadinho e ele vai ficar esticado, ele não vai ficar com aquele enrolado. Para você enrolar um cabo, é interessante que você segure ele dessa forma, dê uma volta normal, certo? A segunda volta, você vai dar uma girada no teu dedo aqui. Você vai pegar o cabo assim e vai girar para dentro, tá vendo? É bom que você enrole ele do mesmo tamanho que você enrolou a primeira, para ele ficar bonitinho. Então você inverteu e a próxima vai ser normal de novo. Então você coloca da mesma forma que você colocou a primeira, e aí a próxima você alterna, você dá aquela girada no dedo da mesma distância. Eu sugiro que vocês treinem bastante isso em casa, porque você vai fazer muito isso no set. Você precisa fazer rápido, você precisa fazer de uma forma certinha. Então, de novo, jeito normal, pega o cabo, gira o dedo e coloca normal. E assim vai. A prova disso, que ele tá bem enroladinho, é você
jogar ele no set para ver se ele não vai ter nenhum nó, né. Então, se ele formar nó é porque alguma coisa está errado ali. Bom, a coisa que as locadoras, os caras da elétrica mais odeiam é você entregar cabos todo enrolado errado, né, de forma errada, cheio de nós. Então, é interessante que você saiba isso, pratique bastante, vai lá, enrola a extensão que tem na tua casa várias vezes, que uma hora você pega.